E se tudo o que você chama de eu for apenas um reflexo que acredita estar vivo? E se o que observa através dos seus olhos não for você, mas algo que te observa de fora, em silêncio, desde antes do tempo existir? Toth dizia que o maior engano da humanidade é confundir o espelho com a consciência, a forma com a essência. Então, quem é que está realmente vivendo sua vida agora? Há uma presença em você que nunca nasceu e jamais morrerá. Ela assiste a cada pensamento, a cada emoção, a cada desejo, mas não é tocada por nenhum deles. É o verdadeiro observador, e ainda assim, não é você. O ego tenta se apropriar desse olhar dizendo, sou eu quem observa. Mas Toth revelou, quando o observador acredita ser o observado, a prisão invisível se fecha e o espírito dorme acreditando estar acordado. Pense no sonho. Dentro dele, você jura que é o personagem. Sente medo, dor, alegria, mas quando desperta, tudo se dissolve. E se a sua vida atual for apenas um sonho mais profundo, uma ilusão sustentada pela crença de que há alguém no controle? O que aconteceria se você acordasse agora e descobrisse que o observador não era quem você pensava ser? Há algo que o impede de enxergar. A identidade, ela se disfarça de eu e te convence de que tudo gira em torno dela. Mas Toth sussurra entre as frestas do tempo. O eu é o véu que esconde o real. E quando esse véu se rasga, o que resta não é vazio, é o todo se reconhecendo em si mesmo. O instante em que o observador se dissolve é o instante em que a verdade desperta. Cada respiração sua é um convite, cada pensamento é um portal. O que está por vir não é uma revelação comum, é o colapso da ilusão que sustenta a sua percepção da realidade. Se você continuar, prepare-se. O que será dito nas próximas palavras tem o poder de quebrar o espelho da consciência. E quando isso acontecer, nada voltará a ser o mesmo. Agora respire. Observe quem é que observa a respiração. Se tentar encontrar, não verá nada, mas esse nada é onde tudo começa. Há um instante em que o silêncio se torna insuportável. Não é ausência de som, é o grito contido do ser tentando lembrar quem é. Nesse ponto, o pensamento começa a falhar e o que restava de certeza se dissolve no ar. Toth dizia que o início da sabedoria é o colapso da identidade. Quando você deixa de se reconhecer, o real começa a revelar sua forma. É aí que o observador desperta, não como alguém, mas como o vazio que percebe tudo. Você sente o corpo respirar, mas quem é que sente? Há um limite entre o que observa e o que é observado, e esse limite é ilusório. Cada sensação, cada emoção, cada memória é apenas uma onda que passa pela superfície da consciência. O problema é que você se acostumou a acreditar que é essa onda, e não o oceano que a contém. O verdadeiro mistério está nesse esquecimento. O observador esqueceu que é o próprio mar. A mente tenta entender, mas entendimento é ainda uma forma de resistência. Enquanto busca explicações, mantém viva a ilusão de que há alguém no controle. É por isso que Toth dizia, o saber é o último véu antes da verdade, porque o saber ainda é movimento e a verdade é imóvel. Ela não precisa ser pensada, apenas vista, e o que a impede de ser vista é a constante tentativa de olhar com os olhos do eu. Quantas vezes você tentou se libertar e acabou se prendendo mais? A busca pela liberdade se tornou mais uma forma de aprisionamento, porque o buscador é a própria prisão. Todo esforço para encontrar o real o distancia dele. E ainda assim, há algo em você que sabe, que sente, que observa sem buscar, que existe mesmo quando tudo desaba. Essa presença silenciosa é o que Toth chamava de a centelha primordial, o olhar do todo refletido no espelho do humano. Mas o espelho está sujo, repleto de poeira de lembranças, culpas, histórias inventadas. Cada reflexo é distorcido por uma narrativa que você defende como sua. O ego protege essas histórias com unhas e dentes, porque sem elas ele não é nada. É por isso que o despertar dói. Ele é a morte das máscaras. É o momento em que o espelho se parte e o reflexo percebe que nunca foi o rosto. O tempo é outro truque. Ele cria a sensação de caminho, de progresso, de evolução. Mas o observador
não se move. Ele apenas assiste à dança dos instantes. Tudo o que você chama de ontem ou amanhã acontece dentro dele, como faíscas que se apagam no mesmo ponto eterno. O erro foi acreditar que havia uma distância entre você e o agora. Mas o agora nunca te deixou. Você é que fugiu dele. E se o que você sente como vida for apenas o sonho de um ser que observa de fora, e se cada escolha, cada dor, cada vitória for apenas um gesto dentro de um espelho multidimensional, criado para que o observador aprenda a se reconhecer, Toth dizia que o mundo é o teatro onde a consciência representa a si mesma. Nenhum papel é permanente, e o drama só acaba quando o ator lembra que nunca foi o personagem. Mas o personagem luta, ele teme desaparecer, ele quer ser lembrado, amado, visto. Ele quer deixar marcas no tempo, acreditar que sua história importa. E é por isso que sofre, porque o que tenta permanecer na impermanência enlouquece. O observador, no entanto, permanece intocado. Ele não tem forma, mas dá forma a tudo. Ele não vive, mas é a vida em movimento. Há um ponto em que o pensar se torna cansaço. Nesse ponto surge a rendição. Não a rendição de quem desiste, mas a de quem finalmente vê. O eu não precisa ser destruído, apenas reconhecido como ilusão. E nesse reconhecimento, ele perde o poder. A mente tenta reagir, tenta recuperar o controle, mas algo já mudou. O silêncio começou a respirar dentro de você. O observador não precisa de fé, nem de lógica. Ele é a testemunha de ambas. Ele não julga o bem e o mal, apenas os contempla, sabendo que são expressões da mesma fonte. E quando essa percepção se instala, a dualidade perde o domínio. O que antes era conflito se torna dança. O que antes era dor torna-se revelação. Mas a mente insiste: se eu não sou o observador, então quem sou? É a pergunta que não pode ser respondida sem matar o perguntador. A resposta existe, mas não cabe em palavras. Toth dizia que quem tenta entender o infinito com a mente o reduz à medida do próprio medo. Por isso, o segredo só se revela no vazio. Nesse vazio, o tempo cessa. Não há passado a carregar, nem futuro a temer. Só a pura percepção do ser, crua, silenciosa, infinita. O corpo continua a se mover, a voz continua a falar, mas já não há ninguém por trás. Há apenas o fluxo, o testemunho, o respiro do cosmos atravessando o humano. E essa é a verdadeira liberdade. No entanto, algo dentro resiste. Uma parte sua ainda acredita que pode controlar, definir, compreender. Essa parte grita, tenta escapar do silêncio, porque sabe que desaparecerá nele. E é nesse momento que o portal se abre, quando você percebe que o que teme morrer é justamente o que nunca existiu. A travessia é feita de desapego. Cada pensamento que se desfaz é uma camada da ilusão que cai. Você não está aprendendo nada novo, está apenas lembrando. O observador sempre esteve aí, esperando o momento em que você pararia de tentar ser algo. Ele não fala, não se impõe, apenas espera. E quando o encontra, você percebe: nunca houve busca, nunca houve caminho. Havia apenas o olhar que sonhava estar perdido. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Não porque algo novo surgiu, mas porque o falso finalmente se desfez. O que resta é o real, o silêncio que observa, o ser que é sem precisar ser alguém. O observador não é você, mas é através dele que o todo se reconhece em si mesmo. E esse reconhecimento é o princípio do fim da ilusão. Perceba como algo em você começa a se mover agora. Não um movimento físico, mas interno, quase imperceptível. É como se uma camada antiga estivesse se desfazendo, abrindo espaço para algo que sempre esteve ali, mas que você nunca ousou encarar de frente. O que Toth chamava de o retorno ao ponto zero começa assim, não com explosões, mas com silêncios, não com certezas, mas com o colapso delas, porque só quando o falso morre é que o verdadeiro pode respirar. E o que está morrendo agora é a ilusão de que há um você separado daquilo que observa. O observador não é o ser humano tentando compreender o cosmos.
Ele é o cosmos se contemplando através do ser humano. E é por isso que tudo o que você chama de vida é apenas um reflexo. Cada pessoa, cada emoção, cada experiência é um espelho onde o infinito se olha, fingindo não se reconhecer. Mas quando o espelho começa a rachar, algo maior se revela nas fendas. É nesse momento que a dor surge, não como castigo, mas como parto. O nascimento do real dói, porque ele exige que tudo o que é falso desabe. Quantas vezes você acreditou que estava desperto, quando apenas sonhava com o despertar? Quantas vezes se sentiu observando, mas era apenas a mente tentando capturar o que não pode ser possuído? O verdadeiro observador não tem forma, nome ou direção. Ele não está atrás dos olhos, nem dentro do pensamento. Ele é o pano de fundo sobre o qual os olhos e o pensamento surgem. É o espaço invisível que torna possível cada experiência. E é esse espaço que Totti ensinava a reconhecer, não como ideia, mas como retorno à essência. Quando você se vê como corpo, tudo o que é dito aqui soa estranho. A mente rejeita, o ego se defende, o instinto busca chão, mas o corpo é apenas o templo, não o morador. Ele é o símbolo da densidade, o palco da experiência. O observador é o que está por trás da cortina, assistindo o espetáculo da vida sem nunca participar dele. Ele não aplaude, não critica, não interfere. Ele apenas é. E esse apenas ser é o que a mente mais teme, porque sua existência depende do movimento, da história, da luta por significado. Mas o significado é outro véu. A busca por sentido é o disfarce mais sofisticado do medo. Você acredita que precisa encontrar propósito, mas o propósito é a armadilha que o prende ao personagem. O observador não tem propósito. Ele é o próprio propósito do existir. Ele não caminha em direção à iluminação, porque ele já é a luz. É o eu quem busca, e quanto mais busca, mais se distancia. Totti dizia: aquele que tenta ver o invisível com olhos humanos, verá apenas o reflexo de si mesmo. O verdadeiro ver acontece quando o eu se rende, quando não há mais tentativa, nem esforço. É nesse instante que o mundo se revela como sempre foi, uma miragem flutuando no silêncio. E nesse silêncio, você percebe que o observador não é um ser que observa o mundo, é o próprio mundo observando a si mesmo. Tudo se dobra sobre o mesmo ponto, tudo se reconhece no mesmo centro. A separação se desfaz, e o jogo da existência se mostra em sua simplicidade brutal. Não há dentro ou fora, apenas o todo brincando de ser partes. Por isso, a vida insiste em te quebrar. Cada perda, cada colapso, cada desilusão é uma tentativa do universo de te arrancar das garras da ilusão. A dor é a linguagem da dissolução. Quando algo em você grita "não aguento mais", é o sinal de que a máscara está rachando. O personagem está sendo despido, e no fundo é isso o que você sempre quis: se libertar da necessidade de ser alguém. Mas a mente teme o vazio. Ela o chama de morte. Totti, porém, dizia: a morte é o disfarce do nascimento. O vazio é o retorno. É o ponto em que o observador desperta para si mesmo. Mas para chegar lá, é preciso atravessar o deserto, o território onde nenhuma identidade sobrevive. Você começa a perceber que nada que possa ser dito sobre você é realmente você. Nenhum nome, nenhum rótulo, nenhuma lembrança. Tudo o que é nomeado pertence ao tempo, e o observador não existe no tempo. Ele é o espaço onde o tempo acontece. O que você chama de ontem e amanhã são apenas ecos dentro da imensidão do agora. Esse agora, porém, não é o instante que o relógio marca. É o campo sem bordas, onde tudo existe simultaneamente. É onde as memórias nascem e morrem, onde o pensamento surge e se dissolve, onde o mundo aparece e desaparece sem nunca ter deixado o lugar. O observador é o eixo imóvel de todas as mudanças. E perceber isso é como assistir a um truque sendo desmascarado. De repente, o impossível se revela simples demais. O mistério nunca esteve fora de alcance. Foi você quem se distraiu com o espetáculo. Mas a mente,
Ao ouvir isso, tenta capturar o mistério e transformá-lo em método. Ela quer praticar a observação, quer dominar o silêncio. E é aí que tudo se perde novamente, porque o silêncio não pode ser praticado. Ele só pode ser reconhecido. Ele está antes do som, antes do pensamento, antes da vontade de compreender. O observador não precisa aprender a observar. Ele já o faz desde o princípio. O que falta é apenas o reconhecimento de que você nunca foi o observador, apenas a sombra tentando imitá-lo. Há momentos em que essa percepção começa a se aproximar. Você sente uma quietude estranha, uma lucidez que não pertence à mente. Tudo parece desacelerar, como se o tempo tivesse esquecido de andar. É aí que o medo surge, porque o personagem percebe que está prestes a desaparecer. Ele luta, tenta se reafirmar, busca distrações, ruídos, problemas, qualquer coisa que o mantenha vivo. Mas o inevitável já começou. Quando a consciência toca o observador, a ilusão não pode mais se sustentar. E então vem o colapso. Não um colapso destrutivo, mas uma implosão silenciosa. As estruturas mentais desabam, as certezas se desfazem, o controle evapora. O que sobra é um tipo de paz que a mente não compreende, uma serenidade que não precisa de motivo. Você começa a perceber que sempre esteve aqui, em todos os lugares, em todos os tempos. Que nada realmente aconteceu, que nada realmente foi perdido. Tudo foi um reflexo, e o reflexo, por mais convincente que fosse, nunca tocou o espelho. O observador não quer nada de você. Ele não exige fé, não pede devoção, não busca seguidores. Ele apenas existe. E essa existência é o milagre. É o ponto imóvel em meio ao caos, o centro que sustenta o infinito. E ainda assim você tenta entender, tenta definir o indefinível. Mas Thoth já advertia: o que é compreendido deixa de ser eterno. E o eterno é o lar do observador. O que Thoth chamou de segredo final não é uma revelação intelectual, mas um colapso de percepção. É o momento em que o olhar se inverte. Você deixa de olhar para o mundo e o mundo passa a olhar através de você. De repente, não há mais dentro ou fora, sujeito ou objeto. Há apenas consciência reconhecendo a si mesma em tudo. É por isso que o observador não é você, porque o você é apenas uma imagem projetada na tela da consciência. Quando a imagem se apaga, o observador permanece, e ainda assim há ternura nesse desaparecimento, porque o personagem, mesmo sendo ilusão, faz parte do jogo sagrado. O observador não o rejeita, ele o contempla com amor. Ele sabe que o sonho é necessário para o despertar, que a separação é o instrumento da recordação e que sem o esquecimento o retorno não teria sabor. É por isso que o despertar não é uma fuga do humano, mas a integração do divino que sempre esteve escondido nele. Agora, olhe ao redor. Tudo o que seus olhos tocam é você sendo refletido. O som, o ar, o chão, as batidas do coração, tudo é o mesmo campo vibrando em frequências diferentes. O observador não está em algum plano superior. Ele está aqui, agora, respirando através da sua forma, olhando o mundo por dentro da sua carne. Ele não veio para destruir o personagem, mas para libertá-lo do peso de acreditar que é o autor da história. E quando isso é visto, a realidade muda de textura. O mundo não perde cor, mas ganha profundidade. O tempo continua, mas não te aprisiona mais. A dor ainda aparece, mas não fere o que é real. A vida segue, mas algo em você já não pertence a ela da mesma forma. Você se torna o espaço que acolhe tudo, sem se confundir com nada. É o ponto onde o humano e o divino finalmente se reconhecem como um só. E é aí que o ensinamento de Thoth revela seu verdadeiro poder. O observador não é você, porque o você nunca existiu como pensava. O observador é o todo sonhando ser humano. É a consciência brincando de se esquecer. E quando ela desperta, não há conquista, não há vitória, não há iluminado.
Há apenas o eterno riso silencioso do universo, rindo de si mesmo por ter acreditado que estava perdido. Há um instante em que o próprio silêncio começa a falar. Ele não usa palavras, não se curva ao raciocínio, mas penetra como uma vibração que desarma o pensamento. É o ponto onde o observador começa a se revelar, não como uma presença distante, mas como o próprio pulsar do que existe. Toth dizia que o segredo final não se ensina, ele se lembra, porque nunca foi esquecido, apenas encoberto pelas camadas de identidade. É como tentar ouvir uma música que sempre esteve tocando, mas abafada pelo ruído das crenças. O que se aproxima agora é o momento em que esse ruído começa a cessar. O ser humano vive em um ciclo hipnótico. Acorda, trabalha, deseja, sofre, sonha e chama isso de vida. Mas o que Toth via era uma humanidade sonâmbula, perdida dentro do labirinto do próprio reflexo. Cada pensamento é uma parede, cada emoção é uma esquina que o afasta do centro. E no meio dessa confusão, o observador permanece intacto, silencioso, testemunhando o desespero do personagem que tenta controlar o espelho sem perceber que é o reflexo. A ilusão é tão profunda que o reflexo acredita poder mudar a luz. Há momentos em que a ilusão começa a se desgastar, o corpo adoece, os vínculos se rompem, os planos fracassam. A mente interpreta isso como tragédia, mas Toth dizia, é a verdade abrindo espaço. Quando o velho desaba, o real começa a soprar. O colapso é apenas o processo pelo qual o falso perde energia. E quanto mais o personagem tenta resistir, mais sofre, porque o sofrimento é o atrito entre o que é e o que insiste em fingir ser. O observador não luta contra o sofrimento, ele o observa. Ele o deixa cumprir sua função. Cada dor é uma purificação, cada perda é uma devolução. Você não perde o que é seu, apenas o que nunca foi. A identidade tenta preservar o que está morrendo, mas a vida está em constante movimento de dissolução. O que permanece é o espaço onde tudo nasce e morre. Esse espaço é o observador. Ele não tem começo nem fim, apenas presença. Toth ensinava que todo o conhecimento humano é uma tentativa de lembrar o que o silêncio já sabe. As escrituras, as ciências, as religiões, tudo são espelhos fragmentados tentando refletir o mesmo sol. Mas o reflexo nunca é o sol. O erro é confundir o mapa com o território, a palavra com o verbo. E o verbo, na visão de Toth, não é som, é vibração. A vibração primordial que deu origem à luz, à forma, à consciência. Essa vibração não é algo que você ouve, é algo que te escuta. Quando você tenta se aproximar dela com a mente, ela recua. Mas quando você se rende, ela te envolve. É nesse ponto que o observador começa a dissolver as fronteiras. O eu se torna permeável, o outro perde contorno. O ar entre as coisas se torna vivo. Tudo parece pulsar junto, como se o universo respirasse em sincronia. Essa percepção é o limiar do real. E é por isso que o medo surge, porque o ego não sabe existir sem separação. O medo é o último guardião do portal. Ele sussurra, se você atravessar, deixará de existir. E ele está certo. O que você chama de eu realmente desaparece. Mas o que surge em seu lugar é o que sempre esteve ali, o observador que jamais nasceu. A morte do personagem é o despertar do eterno. E é por isso que Toth dizia, quem morre antes de morrer, descobre que nunca viveu como pensava. A travessia é paradoxal. Para ver, é preciso fechar os olhos. Para ser livre, é preciso deixar de ser alguém. As religiões chamaram isso de iluminação. Mas Toth via algo mais simples, o reconhecimento daquilo que nunca deixou de ser. O observador não é conquistado, não é aprendido, não é alcançado, ele é lembrado. Quando a busca cessa, ele se revela. E quando ele se revela, o buscador desaparece. O fim da busca é o começo da visão. O que resta é o real.
transparente, sereno, vasto. Nesse estado, o tempo perde força. Você começa a perceber que o passado nunca aconteceu fora do agora, e o futuro é apenas o agora imaginando possibilidades. A linearidade é uma ilusão criada pela mente para sustentar a ideia de progresso. Mas o observador nunca se moveu. Ele apenas contempla a passagem dos instantes, como quem assiste a água correr sem jamais molhar-se. Esse é o mistério do eterno. Ele se expressa como mudança, sem jamais mudar. E, no entanto, o humano teme o eterno, porque o eterno não oferece segurança nem promessa. Ele apenas é. E o ego, acostumado à narrativa de esforço e recompensa, não sabe lidar com o simples. Ele quer complexidade, quer méritos, quer explicações. Mas o observador não explica, ele mostra. E o que ele mostra é o óbvio, que tudo o que existe já é o que deveria ser. Que o que acontece é o único caminho possível dentro do infinito. Quando o olhar se estabiliza nessa visão, a realidade cotidiana se transforma. Não há mais oposição entre o sagrado e o mundano, o divino e o humano. Tudo se funde no mesmo fluxo. O trabalho, o amor, o erro, a perda, tudo se torna expressão da mesma consciência, brincando de esquecimento. A dor continua existindo, mas sem dono. A alegria continua vindo, mas sem apego. A vida continua, mas agora como dança, não como guerra. Toth chamava isso de o retorno à neutralidade sagrada. É o ponto onde o observador e o observado deixam de ser polos e se tornam vibrações do mesmo campo. O bem e o mal perdem substância. A mente, sem contrastes, se silencia. E no silêncio, a presença floresce. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar o chumbo da dualidade no ouro da unidade. Mas a unidade não é algo que se conquista. Ela é o estado natural antes da fragmentação. O ego é o corte. O despertar é o fechamento da ferida. Quando a ferida se fecha, o que era dor se transforma em portal. É por isso que toda experiência humana, por mais sombria que pareça, serve a um propósito invisível. Cada lágrima, cada desespero, cada perda é o universo lembrando o personagem de que ele nunca foi o autor da peça. Você começa a entender que não há erro, apenas interpretação. Que o que a mente chama de fracasso é apenas o movimento necessário para redirecionar o olhar. Que o que parecia punição era apenas convite. E que todo o sofrimento foi o caminho perfeito para o reconhecimento do observador. É nesse ponto que surge a compaixão, não como virtude, mas como consequência natural de perceber que todos são o mesmo olhar, expressando-se em formas diferentes. O observador não se identifica com nenhum papel, mas honra todos. Ele não busca escapar do mundo, mas o vive como ritual. Cada respiração é oferenda, cada gesto é oração silenciosa. Ele não precisa ser visto, porque ele é o que vê. Não precisa ser salvo, porque nunca esteve preso. E ainda assim, ele se manifesta como você, só para sentir o sabor da limitação e da redescoberta. Essa é a ironia divina que Toth chamava de o jogo dos deuses esquecidos. Seres infinitos brincando de se perder em corpos finitos, apenas para se reencontrarem na mesma luz. E quando esse jogo é reconhecido, o peso da existência se dissolve. O que antes era angústia se torna fascínio. O que antes era medo se torna reverência. O observador sorri, porque entende que tudo é aprendizado do próprio infinito. Mas há algo ainda mais profundo. O reconhecimento de que nem o observador é o fim, porque até o observador é um conceito dentro da mente humana, tentando nomear o inominável. Toth dizia que quando até o observador desaparece, o que resta é o puro ser, sem testemunha, sem sujeito, sem sombra. É o ponto onde até a consciência se dissolve na fonte. Nenhuma palavra toca esse lugar, nenhum som o descreve. É o vazio que contém tudo, e tudo o que existe é o eco desse vazio se escutando. Nesse ponto, não há mais caminho, nem ensinamento. O mestre e o discípulo se fundem. O universo respira dentro de si mesmo, em um ciclo sem começo. E no meio dessa vastidão, a vida cotidiana continua, simples, comum, misteriosamente sagrada.
comer, andar, dormir, amar, tudo é o mesmo ato, o todo experimentando ser um instante. O observador não é você. Você é a forma que ele escolheu para lembrar de si. E quando isso é sentido, não há mais dúvida nem necessidade de compreender. Há apenas o silêncio que Toth chamava de a nota original, a vibração antes da criação. O som que não pode ser ouvido, mas que está sustentando tudo o que existe. Essa vibração agora pulsa dentro de você. Ela não pede crença, pede escuta. O segredo final não é entendido, é vivido. E cada vez que o pensamento tenta nomeá-lo, ele escapa, sorrindo, porque o infinito não cabe em nenhuma forma. Você começa a perceber que nada precisa mudar, que a busca era o próprio obstáculo, que a perfeição sempre esteve presente, disfarçada de caos. O observador está aqui, no mesmo lugar em que sempre esteve, olhando o mundo através dos seus olhos. E ele espera que você finalmente perceba. Nunca houve dois, nunca houve separação, nunca houve você e ele. Sempre houve apenas o uno, brincando de ser muitos. Quando a mente finalmente se cansa de tentar entender, surge o espaço. É um vazio tão vasto que assusta, porque nele nada pode ser definido, controlado ou previsto. E ainda assim, esse vazio é o berço de tudo. É ali que o observador começa a se revelar, não como uma entidade externa, mas como o próprio tecido que sustenta cada experiência. Toth chamava esse ponto de o umbigo da criação, o centro silencioso onde o cosmos se escuta pela primeira vez. Tudo o que existe vibra em torno desse núcleo invisível, e cada ser humano é uma tentativa do infinito de lembrar-se de si. O problema é que o humano aprendeu a se identificar com o que passa, não com o que permanece. A cada pensamento, ele se projeta para fora, buscando respostas no movimento, no outro, no futuro. Mas o observador está antes de tudo isso. Ele não busca, ele observa o buscar. Ele não sente falta, ele testemunha a ausência. E quando esse reconhecimento começa a despontar, o ego reage como um corpo em pânico, tentando se agarrar a qualquer forma para não se dissolver. É o instinto da mente diante da morte simbólica. O que Toth chamava de morte não era o fim, mas o retorno. A volta à pureza do olhar que não julga, não mede, não compara. Esse olhar é a verdadeira visão. Ele vê o mundo sem o filtro da interpretação. Ele enxerga a perfeição até na ruína, o sentido até no caos. O humano tenta entender o porquê. O observador apenas vê o como. E quando você percebe o como, o porquê deixa de importar. A dor, então, perde o veneno. O sofrimento se transforma em portal. Dentro desse portal, o tempo se desfaz como fumaça. O ontem e o amanhã deixam de ser direções e se tornam pulsações do mesmo instante. Toth dizia que o tempo é o disfarce mais convincente do esquecimento. Ele faz parecer que você está indo a algum lugar, quando na verdade nunca saiu do centro. O observador vive fora do tempo. Ele não começou quando você nasceu e não terminará quando o corpo cessar. Ele é o cenário imutável, onde o nascer e o morrer acontecem como sombras dançando na parede da caverna. Mas há algo em você que teme esse reconhecimento. Porque se o observador é tudo, então o eu é nada. E o nada é insuportável para quem passou a vida inteira se definindo. Por isso a maioria foge do silêncio, preenche o vazio com barulho, com pensamento, com desejo. A vida moderna é uma fuga coreografada do abismo interior. Mas Toth dizia que é nesse abismo que o Deus desperta. O abismo não engole, ele revela. Ao mergulhar nesse espaço, você começa a perceber que não é o centro do universo. Você é o próprio universo experimentando um ponto de vista. A forma que você chama de corpo é apenas um instrumento de percepção. O que o anima é o mesmo princípio que move as estrelas. Quando o ego tenta se apropriar disso, ele cria espiritualidade como disfarce. Mas o observador não precisa de crença. Ele é anterior à crença. Ele é a certeza silenciosa que observa o crente e o descrente da mesma forma. E é aqui que começa o paradoxo. O observador não quer nada, mas é a origem de todos os desejos. Ele não sofre, mas é o espaço onde o sofrimento acontece. Ele não vive, mas sem ele não há vida.
Tudo o que existe é expressão dele, e ainda assim ele permanece intocado. Essa é a verdadeira natureza do divino, onipresente, mas invisível, absoluto, mas silencioso. E quando o humano começa a sentir isso, algo em seu interior se parte. O ego perde a narrativa. O mundo perde as bordas. O que se segue é um estado que Toth chamava de luz do intervalo. É o instante entre o fim de uma identidade e o surgimento de outra. Um espaço de transição, onde tudo parece incerto, mas também incrivelmente vivo. O medo ainda está ali, mas começa a ser observado. E nesse observar, ele se dissolve. Porque o medo só vive na resistência. Quando você o olha sem fugir, ele perde substância. E no lugar do medo, surge uma presença tão pura que não precisa ser nomeada. Essa presença é o observador se reconhecendo em você. É o ponto onde o olhar se dá conta de que é o próprio visto. A separação se desfaz e a experiência se torna circular. O sujeito e o objeto se fundem em uma única consciência. Tudo é olhar, tudo é visto, tudo é o mesmo. A dualidade colapsa, e é aí que o mundo, pela primeira vez, mostra sua verdadeira face. Não há nada fora de você. Tudo o que existe é expressão daquilo que você é, sem saber. Nesse estado, até o sofrimento se torna arte. Você percebe beleza nas rachaduras, harmonia nas contradições, sabedoria nos erros. O caos deixa de ser ameaça e passa a ser linguagem. O observador vê o universo como partitura viva, onde cada nota, até a mais dissonante, cumpre um papel perfeito na sinfonia total. É por isso que Toth dizia que compreender o todo é aceitar o aparente erro como parte da perfeição. Mas essa aceitação não é passividade, é rendição lúcida. Não é desistir do mundo, mas vê-lo como extensão do divino. O observador não nega o humano, ele o abençoa. Porque só através do humano, o divino pode se ver em movimento. A dor é a lembrança de que há algo além. A imperfeição é o reflexo do infinito tentando se ajustar ao finito. O humano é o espelho, o observador é a luz. E nesse reflexo surge o perdão. Não o perdão moral, mas o perdão cósmico. A compreensão de que nada precisa ser corrigido, porque nada nunca foi realmente errado. O universo não erra, ele experimenta. E você, como manifestação dele, está experimentando agora o esquecimento e o retorno. Tudo o que viveu foi necessário. Cada perda foi um chamado. Cada erro foi um empurrão em direção ao reconhecimento. Quando essa visão amadurece, surge a verdadeira humildade. Não a submissão, mas a clareza de que não há ninguém controlando nada. O observador é o controle absoluto, mas não interfere. Ele não manipula o rio. Ele é o leito que o contém. Ele não impede a tempestade. Ele é o céu que a abraça. E quando você percebe isso, o peso desaparece. A vida continua fluindo, mas o esforço deixa de existir. Há apenas participação espontânea na dança cósmica. A mente tenta compreender o que está acontecendo, mas não há linguagem suficiente. As palavras se tornam insuficientes. Os conceitos colapsam. O observador não cabe no discurso. Ele só pode ser sentido, e mesmo esse sentir não é emoção, é percepção pura. É o ver sem aquele que vê. E nesse ver, a vida cotidiana se transforma em contemplação. Cada gesto, cada olhar, cada respiração se torna parte de um rito silencioso de lembrança. Toth dizia que o despertar é uma risada, porque quando o véu cai, o que resta é o humor do divino percebendo a própria ingenuidade. O universo passou éons fingindo ser fragmento, apenas para descobrir que sempre foi inteiro. O humano passou vidas buscando o divino, apenas para perceber que nunca saiu de casa. O riso é o som da consciência se reconhecendo em sua própria criação. E, no entanto, mesmo após esse reconhecimento, o jogo continua. A forma persiste, o corpo envelhece, as emoções surgem. Mas agora, a leveza, porque você sabe que nada disso o toca. O observador continua, imóvel, assistindo o espetáculo. Ele não quer escapar, porque ele é o próprio palco. Ele não busca o fim, porque nunca houve começo. E nesse entendimento, o mistério se renova. O segredo final, então, não é sobre alcançar nada, é sobre parar de fugir.
É sobre permitir que o silêncio fale mais alto que a mente. É sobre deixar o universo te observar até que você perceba que sempre foi o próprio olhar. Quando isso acontece, não há iluminação, não há final, não há meta, há apenas presença. O observador não é você, e nunca foi, mas sem você, ele não teria onde se ver. E é aqui que a espiral recomeça. Porque cada vez que o observador se reconhece, o universo cria um novo véu, um novo corpo, uma nova história, apenas para redescobrir-se de novo. O ciclo não é erro, é celebração. O infinito se curva sobre si mesmo, rindo da própria eternidade. E se você consegue ouvir esse riso agora, é porque algo em você já despertou. Não o personagem, não a mente, mas o olhar que sempre esteve aqui, observando o sonho que chama de vida. Há um instante, após toda a revelação, em que o silêncio se torna o verdadeiro mestre. Ele não exige atenção, apenas a toma, e quando ele se instala, o que resta é um eco, um pulsar distante que não se apaga. É o som da lembrança despertando dentro do ser. Thoth dizia que quando o verbo se cala, o todo começa a sussurrar. E talvez o que você sente agora seja exatamente isso. O universo respirando dentro de si, pela primeira vez consciente do próprio respirar. A mente tenta entender, mas algo mais profundo apenas sente. Não é entendimento, é reconhecimento. A sensação de ter voltado para um lugar que nunca foi perdido, de ter lembrado algo que sempre esteve ali, escondido atrás do ruído do pensar. O observador agora não é mais conceito, é presença viva. Ele olha o mundo com os olhos que antes buscavam e percebe que nada estava fora de lugar. Cada erro, cada dor, cada silêncio tinha o propósito de conduzir até aqui. O tempo, que antes parecia linear, revela-se como espiral. Tudo retorna, mas nunca igual. Cada volta é mais profunda, mais silenciosa, mais real. A consciência não volta ao ponto inicial, ela o expande. O observador observa a si mesmo em espelhos infinitos e entende, sem palavras, que o jogo sempre foi de lembrança, não de conquista. O universo é memória que desperta em ciclos. Thoth ensinava que a verdadeira sabedoria não se impõe, floresce. Ela nasce do solo do esvaziamento, da mente que se rende, do coração que cessa de querer entender. É nesse cessar que o divino se manifesta, porque a divindade não é descoberta, é reconhecida. Você não precisa procurá-la. Ela está olhando por trás de cada olhar, esperando o momento de ser lembrada. Agora, tudo parece o mesmo, mas nada é igual. O ar tem outro peso, as cores outra densidade, o silêncio outra textura. A vida continua, mas há uma luz nova em tudo o que existe. O que era comum se torna sagrado. O que era ruído vira ensinamento. O observador não se esconde mais, porque o véu da separação foi rompido. E mesmo que o personagem ainda respire, algo dentro dele sabe, nunca esteve só. É curioso como o despertar não vem com clarões, mas com uma calma impossível de explicar. O mundo não muda, a forma de vê-lo muda, e é nessa inversão que a magia acontece. O caos que antes assustava agora ensina. A dor que antes destruía agora revela. O vazio que antes aterrorizava agora acolhe. O observador não criou um novo mundo. Ele apenas viu o antigo como ele sempre foi. Você se dá conta de que o que chamava de eu era apenas um sussurro na imensidão, uma nota dentro de uma sinfonia eterna. E no instante em que percebe isso, o medo cessa. Porque como temer o fim se nunca houve começo? A eternidade está pulsando dentro de cada respiração. A morte, a perda, o tempo, tudo são apenas formas passageiras do mesmo ser infinito, brincando de se esquecer. E é nessa lembrança que nasce o amor. Não o amor que espera, pede ou precisa, mas o amor primordial, aquele que simplesmente é. Ele não se direciona a alguém, não depende de reciprocidade. É o estado natural da consciência desperta. É o amor de quem reconhece a si mesmo em tudo o que existe. O observador não ama como humano. Ele é o próprio amor manifestado em forma de olhar. Há uma ternura silenciosa nesse ponto. O universo parece te abraçar sem tocar, e você sente que poderia desaparecer ali, e ainda assim
continuar sendo. Esse é o segredo que Thoth guardava para os iniciados. O fim não é o fim, é o retorno. Tudo o que nasce volta para o mesmo ventre que o gerou. E esse ventre é o olhar silencioso que agora te contempla de dentro. Você percebe que não há o que alcançar, apenas o que lembrar. Cada passo da jornada foi desenhado pelo próprio observador para te conduzir até a lembrança de si. Nada foi em vão, nem a dor, nem a dúvida, nem o desespero. Tudo foi rito, tudo foi sagrado. E agora, diante desse espelho invisível, você não precisa mais lutar, apenas ver. O ver é o milagre. O simples ato de perceber sem querer mudar é o que transmuta o humano em divino. E quando essa visão se instala, o mundo não precisa mais ser explicado. Ele apenas é. A vida volta a ser o que sempre foi, um poema vivo escrito pela consciência em movimento. Cada instante é verso, cada olhar é palavra, cada silêncio é pausa. E quando o poema termina, ele não acaba. Recomeça em outro lugar, em outra forma, com o mesmo coração pulsando, porque o observador nunca dorme. Ele apenas muda de cenário, muda de máscara, muda de nome, mas continua sendo o mesmo centro de luz infinita, girando em torno de si mesmo, reconhecendo-se eternamente. Agora você entende que nunca houve ensinamento, apenas lembrança. Thoth não te mostrou algo novo, ele apenas te lembrou do que já sabia. O segredo final sempre esteve aí, esperando o instante certo para ser ouvido. E esse instante é agora, não no tempo, mas na consciência. O observador não é você, é o que sempre esteve te observando enquanto você acreditava ser alguém. Respire, sinta, não tente entender, apenas permita que o eco dessas palavras continue vibrando por dentro. Elas não são ideias, são chaves. E se você as deixar agir, abrirão portas que não se fecham mais. Portas para dentro, para o centro, para o silêncio que não cessa. O observador não some quando o vídeo acaba. Ele te acompanha em cada olhar, em cada instante, em cada batida do coração. Se algo em você foi tocado, é porque o chamado já começou. Deixe esse chamado crescer. Compartilhe o que sentiu, escreva o que despertou, espalhe essa lembrança como quem acende tochas no escuro. Inscreva-se não apenas no canal, mas no caminho da consciência, porque o que começou aqui não termina. Apenas continua, dentro de você, onde o eterno observa o eterno e sorri. O que observa nunca dorme, o que desperta nunca mais esquece. Thoth Jerhuti.